Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Belkise Moreira. Neste vídeo abordarei algumas questões envolvendo densidade. Simbora! Então, pessoal, como eu já falei, irei resolver agora algumas questões envolvendo a densidade. E lembrando que a densidade é a relação da massa pelo volume, onde geralmente a massa é em grama e o volume é em centímetros cúbicos, mas isso vai depender da questão e do que o enunciado está pedindo. Então vamos lá para as questões. Pois bem, a primeira questão diz o seguinte: um determinado objeto tem massa igual a 20 gramas e possui 5 centímetros cúbicos de volume. Qual será a densidade em gramas por centímetros cúbico? Então vamos lá para a resolução dessa questão. Como vocês viram no enunciado, é uma questão bem simples, não envolve muitos cálculos, certo? Apenas aplicação dos valores na fórmula. E aí ela nos forneceu já todos os dados nas suas unidades correspondentes. Como assim, professora? A massa 20 gramas, ou seja, já está na unidade que a questão pede, e o volume já vem em centímetros cúbicos, que também já está na unidade que a questão pede. Então, basta apenas aplicar esses valores na fórmula. Então, eu posso dizer que a densidade é igual à massa, que é 20 gramas, dividido pelo volume, que é 5 centímetros cúbicos. Lembrando que centímetros cúbicos é a mesma coisa que ml. Então, 20 dividido para 5, nós vamos ter densidade igual a 4 gramas por centímetros cúbicos. Então, essa foi a resolução da primeira questão. Vamos para a próxima. A segunda questão diz o seguinte: em condições ambientes, a densidade do mercúrio é de aproximadamente 13 gramas por centímetros cúbicos. A massa desse metal, da qual um garimpeiro necessita para preencher completamente o frasco de meio litro de capacidade, é de alternativa A, 2.600 gramas, B, 3.200 gramas, alternativa C, 4.800 gramas, D, 6.500 gramas e alternativa E, 7.400 gramas. Vamos para a resolução e saber qual dessas alternativas é a correta. A questão 2, como nós acabamos de ver, ela quer saber qual vai ser a massa de mercúrio que o garimpeiro ele vai precisar para preencher o frasco de meio litro de capacidade. Então, os dados que a questão nos fornece são esses aqui: a densidade do mercúrio, 13 gramas por centímetros cúbicos, e o volume do recipiente que o garimpeiro quer utilizar para preencher com mercúrio. E o volume é de 0,5 litros, ou seja, meio litro. Convertendo esse valor de litros para centímetros cúbicos, podemos chegar em 500. 500 centímetros cúbicos equivale a 0,5 litros. E agora vamos calcular a massa. Todos os valores já estão nas unidades correspondentes, então basta aplicarmos na fórmula diretamente. Então, nós temos aqui a densidade, que é igual a 13. A massa é o que estamos procurando. E o volume, 500 centímetros cúbicos. Fazendo aqui meio por extremos, chegaremos em um valor de massa igual a 6.500 gramas. Quando você multiplicar 13 por 500, vai resultar nesse valor aqui, 6.500 gramas. Então, é o valor de massa que o garimpeiro ele precisa para ocupar, para preencher completamente o frasco de meio litro de capacidade que ele tem. Questão de número 3. Quando se espreme um limão em água, as sementes ficam no fundo,
mas quando adicionamos açúcar, as sementes passam a flutuar na superfície. Isso acontece porque: alternativa A, as sementes diminuem a densidade da mistura. B, o açúcar aumenta a densidade da mistura. C, a mistura não se altera com o açúcar. E a D, a densidade das sementes aumenta. Vamos agora analisar qual dessas alternativas é a mais coerente com a situação. Nessa questão de número 3, ela quer saber qual das alternativas vai nos dizer, vai melhor nos indicar o porquê desse fenômeno que aconteceu com as sementes do limão. Vamos analisar a situação. Aqui no início nós temos água e limão. E aí algumas sementes do limão veio para o fundo do recipiente. E aqui esse líquido, essa mistura, vai ter uma determinada densidade. Vou chamar de densidade 1. Em um outro momento, quando se adiciona outra substância nessa mistura, nesse caso aqui o açúcar, esse líquido ele vai apresentar uma outra densidade. Vou chamar aqui de densidade 2. E aí, essa densidade 1, ela é diferente dessa densidade 2. Por isso que as sementes do limão apresentam dois tipos de comportamento. Um comportamento que fica no fundo do recipiente e nesse outro momento fica flutuando. Então vamos ler as alternativas. A primeira diz que as sementes diminuíram a densidade da solução, da mistura. Não podemos provar isso, não tem como dizer que isso é correto. A alternativa B diz que o açúcar aumentou a densidade da mistura. Vamos analisar aqui. Se aqui as sementes estão no fundo, quer dizer que elas têm uma densidade maior que o da mistura, concorda? Já nesse outro momento, quando elas passam a flutuar, quer dizer que elas vão ter uma densidade menor que a da mistura. Então essa B, até o momento, é a mais coerente, a mais correta, onde diz que o açúcar aumentou a densidade da mistura. Por isso que as sementes passaram a flutuar, porque a densidade da mistura passou a ser maior que a densidade das sementes. A alternativa B diz que a solução não se alterou. Isso não é correto. Quando você adiciona outra substância, automaticamente aquela mistura ela já vai ser alterada. E a outra alternativa diz que a densidade das sementes aumenta. Isso é incorreto. Se antes elas tinham uma densidade bem maior que a do líquido e depois passaram a ter um comportamento diferente porque a densidade do líquido aumentou, isso não quer dizer que houve uma mudança de densidade das sementes. A densidade dela não aumentou e nem diminuiu. O que foi que variou aqui? Foi a densidade da mistura. Quarta questão. Para identificar três líquidos, densidades iguais a 0,8, 1 e 1,2, o analista dispõe de uma bolinha de densidade de 1 grama por centímetro cúbico. Observe a posição da bolinha em cada um dos líquidos e indique qual deles está no recipiente 1, 2 e 3. Vamos lá para a resolução dessa questão. Vamos lá para a resolução da questão 4. A questão ela pede para a gente identificar em qual desses recipientes vai estar cada um desses líquidos aqui. E aí nós temos a densidade dos três líquidos. O primeiro líquido, 0,8 gramas por centímetros cúbicos. O segundo líquido, 1 grama por centímetros cúbicos. E o terceiro líquido, 1,2 gramas por centímetros cúbicos. E a bolinha que o analista utiliza para saber, para identificar em qual recipiente cada um dos líquidos está, ela possui uma densidade de 1 grama por centímetros cúbicos. Então essa questão é bem simples, ela é algo mais visual, não vai envolver cálculos, certo? Então observe aqui, no recipiente 1, a bolinha ela está completamente no fundo, ou seja, a bolinha ela apresenta uma densidade maior que esse líquido que está aqui dentro.
E aí você vai analisar desses líquidos aqui. Qual desses líquidos tem um menor valor de densidade? Esse primeiro aqui, 0,8 gramas por centímetros cúbicos. A densidade da bolinha é 1. E se ela afundou, então isso quer dizer que a densidade desse líquido é menor do que 1. E no caso dos 3 líquidos, o menor valor de densidade é esse daqui, 0,8. Então, já podemos dizer de cara que no recipiente 1 está o líquido com a densidade de 0,8 gramas por centímetros cúbicos. Usando o mesmo raciocínio para identificar os demais. Nós observamos agora no recipiente 2 que a bolinha, que tem densidade 1 grama por centímetro cúbico, está bem no meio. É como se tivesse bem equilibrada aí as densidades, tanto do líquido como da bolinha. Ou melhor dizendo, densidades iguais. E aí quando você vai olhar para os líquidos que restaram, o que apresenta a densidade igual à da bolinha é esse líquido aqui, que tem densidade 1 grama por centímetros cúbicos. Então, podemos dizer que esse líquido 2 aqui vai estar nesse recipiente 2. Então, o líquido de densidade 1 grama por centímetro cúbico está no recipiente 2. E agora só restou o último recipiente e vamos conferir se realmente é esse líquido que está no recipiente 3. Então, vamos lá. Visualizando aqui o recipiente 3, podemos observar que a bolinha ela está na superfície do líquido, ou seja, está flutuando. Isso quer dizer que a sua densidade é menor que a do líquido. E é exatamente o que está acontecendo aqui nos dados. Esse líquido aqui é justamente esse terceiro líquido. Por quê? A densidade dele é maior que a da bolinha. Por isso que a bola ela não afundou e nem ficou aqui no meio como nesses outros 2 recipientes. Por isso que ela ficou flutuando, pois a sua densidade é menor que a do líquido. Então, nesse recipiente 3, o líquido que está nele é o líquido de densidade 1,2 gramas por centímetros cúbicos. Então, pessoal, essa foi a resolução da questão 4. Vamos para a quinta questão. Quinta questão. Um estudante de química fez um experimento para determinar a densidade de um objeto sólido. Ele o pesou e obteve 5.000 miligramas de massa. Para medir o volume, ele colocou o objeto em uma proveta com 100 ml de água. Com o objeto dentro da proveta, o volume aumentou para 105 ml. Frente a esses dados, qual o valor da densidade encontrada pelo estudante? Então, depois de lido o enunciado, é possível retirar os seguintes dados: que a massa do objeto analisado é de 5.000 miligramas, e aí lembra que a densidade geralmente ela é dada em gramas, a sua unidade de massa. Então, é preciso a gente converter esse valor. E convertendo 5.000 miligramas em gramas, chegaremos exatamente em 5 gramas. Depois de convertido o valor, vamos analisar agora o volume. Então, pois bem, o estudante pegou uma proveta, colocou 100 ml de água. E depois, para medir o volume daquele objeto que ele estava analisando, ele colocou o objeto dentro da proveta. O que foi que aconteceu com o volume da proveta? Aumentou. Passou de 100 para 105. Então, para chegar no volume do objeto, é bem simples. Basta fazermos a subtração do volume final, que a proveta apresentou, pelo volume inicial. Ou seja, 105 menos 100 vai dar 5 ml, exatamente o volume deslocado na proveta. Então, podemos dizer que esses 5 ml que aumentou são exatamente o volume desse objeto. Já temos todos os dados suficientes, agora vamos aplicar na fórmula. Então, a densidade desse objeto vai ser igual a massa em gramas, que já temos, que é igual a 5, e o volume
do objeto. E aí não vamos confundir, certo, pessoal? Não é 105 e nem 100. O volume do objeto é exatamente o aumento do volume que teve quando o objeto foi colocado, ou seja, esses 5 ml que aumentou do início para o final. Então, o volume dele é 5. Logo, a densidade desse objeto vai ser 1 grama por ml. Feita a resolução da questão. Então, pessoal, finalizo aqui essas questões de densidades. São questões bem simples, bem práticas, mas que creio que vai tirar a dúvida de muitos alunos que sempre me procuram com relação a esses tipos de questões. Goodbye, galera. Até o próximo vídeo. E espero que este tenha te ajudado de alguma forma. E não deixe de seguir este canal e nem as nossas páginas no Facebook e Instagram.